No dia 24 de julho, celebra-se a ligação pura e eterna entre primos. Em cada abraço apertado, ecoa a lembrança dos verões passados, das tardes de brincadeiras e dos segredos compartilhados nessa data especial. O coração se enche de alegria ao recordar os momentos em que cada aventura era um mundo novo a ser explorado, com risos que ressoam como sinfonias de infância. Os primos são os primeiros amigos, confidentes de travessuras e cúmplices de sonhos. São laços que atravessam o tempo, tecendo uma tapeçaria de memórias que nunca se desbotam. No Dia dos Primos, celebra-se essa cumplicidade única, essa fraternidade escolhida pelo destino. É um dia para honrar a presença constante, o apoio silencioso e a alegria compartilhada que só os primos podem oferecer. Que cada 24 de julho seja um lembrete da importância desses vínculos, fortalecidos pelo amor e pela convivência, e que a vida nos permita sempre encontrar no olhar de um primo a certeza de um amigo verdadeiro. Vamos às perguntas de hoje. Pergunta-se na questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, e para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão, e a sua maneira de pensar é diferente. Comentário de Kardec: o homem, submetido na terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso, e por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode escolher a prova mais rude, e em consequência a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera, se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências, e das provas que devemos sofrer, deixa de parecer estranha, quando consideramos que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugitivos do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida, sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs, com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência, ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias, que devem proporcionar-lhes honra e proveito. Se as vencerem, a que o homem não se expõe, pelo seu interesse, ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância, nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim o decalque da vida espiritual. Nela encontramos em menor escala todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito, que vê mais longe, e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugitivo, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna. Aqueles que dizem que se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido-a de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem, quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento, não pode ver a extensão nem os pontos extremos da sua rota. Mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido, e o que falta percorrer.
vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer, e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam, para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes através dos anos a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período de vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas, para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corporal mais o que transitória, passageira? Vamos na vibe da questão 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas, no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. É o espírito quem faz a escolha. Mas, ainda assim, ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Tô gostando desse lero. Agora, a questão 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não como expiação, nem como prova. Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Fala aí, qual a resposta da questão 268? Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais e, ora, o espírito, chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Agora vai a pergunta 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Pode escolher uma que esteja acima das suas forças, e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Também tenho curiosidade na questão 270. A que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? É nós na fita, pergunta 271. Quando o espírito estuda, na erraticidade, as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo, se nascer entre canibais? Não são os espíritos já adiantado que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Comentário de Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala, e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens, é para eles um progresso, como seria um progresso para os nossos antropófagos, exercer entre nós, uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se eles não visam a mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, e está nisso uma necessidade da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira,
em que se transformariam esses milhões de seres que morem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Eu te pergunto e tu responde na questão 272. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra ou de um mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados. Sim, há os que se extraviam, ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Comentário de Kardec: esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade, em meio da civilização, retornando para o meio dos canibais. Isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retomar o seu lugar, e talvez ainda com proveito. E no grande finale, responde a 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou numa época, pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do poder e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se trata de uma missão.